Iniciamos o Papo Literário de hoje aqui da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores com uma entrevista com o Dr. Arruda Bastos, ele que é diretor de cultura da Sobrames Ceará e presidente nacional da Sobrames. Confira! E quem está aqui comigo é o Dr. Arruda Bastos, ele que é diretor de cultura da Sobrames e também o presidente nacional da Sociedade Brasileira de Médicos. Bem-vindo ao Papo Literário, Dr. Arruda. Bom, primeiro agradecer a oportunidade da Sobrames divulgar suas ações num programa de tanto conceito e tanta audiência como é o Papo Literário. Muito obrigada. Com relação aos escritores médicos, né? A gente está aqui numa parte da associação, da sociedade, e tem aqui livros que foram escritos por médicos. Vejo que o senhor já está com uma das antologias, a mais recente. Então, eu queria que começasse já falando para a gente sobre essas publicações, né? Sobre esses livros e escritores médicos. A Sobrames é uma entidade que foi fundada no Brasil, em São Paulo, por um médico paranaense, Dr. Eurico Branco, em 1965. Depois essa entidade ela espalhou pelo Brasil todo, inclusive aqui no Ceará, chegando em 1982. O Dr. Emanuel Carvalho foi o nosso primeiro presidente. E a nossa entidade, desde então, tem sido destaque, a Regional do Ceará tem sido destaque no Brasil. Nós produzimos, como outras regionais também, as antologias dos médicos escritores. Vale a pena dizer o seguinte: a Sociedade Brasileira de Médicos Escritores congrega médicos que escrevem textos não técnicos, não são médicos que escrevem a respeito da sua especialidade. São médicos que escrevem poesias, crônicas, contos e outros gêneros mais. Esses médicos eles produzem, muitos são escritores renomados no Brasil, nós já tivemos inclusive médicos, escritores na Academia Brasileira de Letras. Aqui mesmo no Ceará nós sempre ocupamos aproximadamente 4 cadeiras na Academia Cearense de Letras. Também ocupamos várias cadeiras na Academia Cearense de Médicos Escritores, na SEMES, e a nossa entidade tem essa rotina de produzir esses textos e lançar também uns livros de médicos que já são escritores há mais tempo. Essa antologia, essa aqui é a última que você citou, é a 42ª. Então, mostrando, olha, nós fomos criados aqui do Ceará em 82 e temos 42 antologias. Completamos 40 anos há pouco tempo, lançamos uma antologia especial com os melhores textos publicados durante todos os tempos da nossa academia. São médicos e acadêmicos de medicina de todo o Brasil. Temos alguns outros membros que são convidados, mas a grande maioria dos sócios são médicos e médicas escritores e acadêmicos de medicina. Nós estamos, inclusive, agora, nesse período, incentivando a inscrição de sócios estudantes de medicina. A Sobrames também produz, de 2 em 2 anos, um congresso. Acabamos de chegar de Recife, onde aconteceu o 29º Congresso Brasileiro da Sobrames, junto inclusive com o 12º Congresso da União de Médicos, Escritores e Artistas Lusófonos. Nós unimos inclusive os médicos de outros países com a nossa entidade nacional. Então, de 2 em 2 anos realizamos um congresso brasileiro e de 2 em 2 anos realizamos uma jornada brasileira. A nossa jornada, o ano que vem, faço um convite, vai ser no Pará, em Belém, em outubro, e daqui a 2 anos nós vamos ter o nosso 30º Congresso Brasileiro de Médicos Escritores em Aracaju. Então já fica aqui o convite e os nossos sócios poderão perfeitamente participar desses eventos. Aqui no Ceará nós já realizamos 3 congressos brasileiros, inclusive o último durante a pandemia. Nós fizemos um congresso pela primeira vez nacional de forma virtual. Quer dizer, mesmo durante a pandemia, a nossa entidade nunca deixou de publicar a antologia, nunca deixou de lado os congressos e nem as jornadas. E é interessante porque o senhor disse assim, não são artigos científicos, não são
escritas que são voltadas para as especialidades médicas, né? Porque às vezes a pessoa já pensa nisso, não, vai ser um livro chato de ler, mas não, são poetas, né? Se revelam verdadeiros escritores. E sem dúvida, os médicos, eles têm uma sensibilidade muito grande, aqueles que têm assim, uma tendência literária, têm um sentimento muito forte, né? Porque eu acho que essa nossa convivência, né, com a vida, convivência com a morte, com os diagnósticos nem sempre favoráveis, isso faz com que o médico ele seja mais empático, ele seja mais humano e ele transmite isso para os seus textos. Nessa antologia, como nas outras aqui, nas 42 antologias, nós temos textos belíssimos, textos que poderiam concorrer a qualquer concurso literário no Brasil, que teriam, sem dúvida, premiação, né? Porque, como eu estou dizendo, não é o médico ser um cientista ou ser um grande especialista que escreva um livro técnico ou um livro-texto, né, para a faculdade. Não, é um livro de literatura, né? A Sociedade Brasileira de Médicos Escritores congrega médicos que amam escrever textos literários, independente de que gênero seja. Então, por isso que nós estamos crescendo, é uma entidade, muitas entidades não conseguem ter esse tempo todo, né? E nós observamos que no Brasil, inclusive agora nesse congresso que foi realizado em Recife, nós chegamos a reativar algumas regionais, como no caso da Bahia e também do Rio Grande do Sul, que estavam um pouco, vamos dizer, desestimuladas nos últimos anos. Nós conseguimos reativar e hoje nós estamos em todos os estados e no Distrito Federal. E aí, onde as pessoas podem encontrar as antologias? Bom, as antologias podem ser encontradas nas páginas das nossas regionais. Se colocar na busca Sobrames, você vai encontrar Sobrames em São Paulo, Sobrames no Rio, Sobrames em Pernambuco, Sobrames no Ceará, Sobrames em praticamente todos os estados. Então, nas páginas, tanto nas redes sociais, como nos blogs, como nos sites, podem ser encontrados uma grande parte dos nossos livros e dos nossos textos. Esses livros é o seguinte, normalmente quando são lançados, os escritores recebem uma quantidade determinada de livros. E os próprios autores, né, porque como é uma antologia, é uma coletânea dos textos que os médicos encaminharam para a publicação. Essa antologia aqui, nós temos 60 médicos que contribuíram para essa antologia. A média dos médicos que colaboram com as antologias gira em torno de 60, 70. Então você encontra aqui não o texto de um médico, e sim de 60 médicos e de alguns outros sócios que são sócios convidados. Ok, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui com a gente no Papo Literário. Eu quero agradecer e convido todos os médicos e escritores do Brasil e os estudantes de medicina a se filiarem na Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores.